Oi, pessoal! Nesta aula, veremos um pouco como trabalhar com algumas funções condicionais. Tá? Então, com essa parte de condição, é o se algum critério for aceito, algum critério for atingido, faça determinada ação. Então, agora vamos ver como trabalhar com essas possibilidades. Uma das mais simples é utilizar a função se. Então, vamos melhorar aqui a nossa situação, onde escrevemos simplesmente, né, selecionamos entre as opções vistas visualmente. Por que não podemos também escrever exatamente a situação que aconteceu? Uma das possibilidades é utilizando a função se. É uma das funções mais utilizadas em Excel, por sinal. Se. Como é que a função se ela é composta? O se, como aqui está mostrando, ó, ele vai ser composto por um teste lógico, ou seja, eu vou fazer uma checagem. Se esse valor lógico tiver correto, tá? Se for verdadeiro, depois do ponto e vírgula, diga o que é que deve ser feito. Se for falso, no terceiro ponto e vírgula, o que é que deve ser feito. Ou seja, a função se, ela vai ser composta por três partes. Sempre. Sempre três partes, tá? Então, a primeira parte é qual é a condição que eu devo checar. A segunda parte é o que é que deve ser feito se a condição for verdadeira. Tá? E a terceira parte é o que é que deve ser feito se a condição for falsa. Então, vamos lá. Vamos começar de uma forma um pouco mais simples. Se eu quiser calcular a média e ver quem foi aprovado ou reprovado, só quero ver isso por enquanto. Considerando que todos que tiveram nota maior ou igual a 7 foram aprovados e quem ficou abaixo de 7, reprovado. Vamos tentar? Primeiro, então, o que eu quero checar é se a média do aluno foi maior ou igual a 7. Tá? Então, os valores lógicos de maior, de igual, vocês podem utilizar. Diferente é exclamação igual. Certo? Então, quando eu quero checar se aquela média foi maior ou igual a 7, eu quero que escreva a palavra aprovado. Como é um texto, eu tenho que colocar entre aspas, tá? Aprovado. Caso contrário, eu quero que escreva reprovado. Tá? Fecho parênteses. Só lembrando, eu separei primeira parte, ponto e vírgula, segunda parte, ponto e vírgula, terceira parte. Fechei? Lembrando, essa função se ela é formada por três partes. A primeira diz o que eu devo testar. A segunda, o que deve ser feito se esse teste for verdadeiro. E a terceira, o que deve ser feito se o teste for falso. Então, finalizando, ele colocou aqui a palavra aprovado. Vamos repassar essa função para os demais. Então, esse foi menor que 7, reprovado, menor que 7, reprovado, menor que 7, reprovado, reprovado. Tá? Então, essa foi um cálculo simples, onde só consideramos o se normal com a opção de aprovado e reprovado. E se quisermos agora melhorar esse se, onde para colocar aparecer agora aquela questão de na final. Então, eu tenho uma das possibilidades, que é a nota média maior ou igual a 7, que a situação vai ser aprovado. Tem a situação que se for menor que 5, ele vai ser reprovado. E tenho também a situação que eu quero adicionar, que é entre 5 e 7, ele vai para a final. Então, o que é que podemos fazer? Continuamos com o se, certo? Onde se a nota for maior ou igual a 7, aprovado. Ok. Agora vamos ver uma próxima parte. Se isso daqui não ocorrer, ou seja, ele foi menor do que 7, tá? Eu já sei, se ele já veio para a parte do falso, é porque ele foi menor do que 7. Nesse menor do que 7, só tem duas possibilidades. Se foi menor do que 7 e menor do que 5, reprovado. E se, caso contrário, final. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Se, novamente. Então, outra função composta, como já vimos em outra aula. Então, se. Agora eu quero testar se aquele valor foi menor que 5. Então, se o H4 foi menor do que o valor 5, isso significa que o aluno está reprovado. Caso contrário, ele está na final. Por que somente caso contrário aqui? Porque eu já sei que foi menor que 7. Tá?
e ele não foi menor que 5, ou seja, ele foi maior que 5 e menor que 7. Então, tá na final. Certo? Finaliza. Ok. Tá? No primeiro caso era 7,5, continua aprovado. Vou agora repassar a função para os demais. Então, essa nota aqui está entre 5 e 7. Final, entre 5 e 7, entre 5 e 7. Então, podemos trabalhar um se dentro de outro se. Tá? Então, essa função composta utilizando o mesmo se. E que outras operações condicionais temos? Tá? Existem várias. Uma delas seria a opção de média. Média se determinada condição ocorrer. O que podemos fazer aqui, por exemplo? Podemos calcular a média dos aprovados. Como é que isso seria? Igual a média se. Aí, olha aqui. Média se, descobre a média aritmética das células especificadas por uma dada condição ou determinados critérios. Exatamente essa que eu quero. Usando agora a função média se. O que é que média se vai fazer? Média se quer calcular exatamente qual a média de um determinado intervalo e que atenda a um determinado critério. O que é que podemos fazer, por exemplo? Podemos checar todos os alunos que foram aprovados. Considerando os valores dos aprovados, eu posso calcular a média somente dos que foram aprovados. Como assim? Vamos lá. Igual média se o intervalo é um intervalo que eu quero checar determinado critério. Então, posso procurar por aqui, nessa parte de situação, se o critério, ou seja, a palavra aprovado, está presente. Se estiver presente, então eu quero realizar a média, o cálculo da média que está aqui. Os valores para calcular a média estão nessa segunda coluna, ou seja, se dentro da mesma linha ele encontrou aprovado, então ele vai fazer a média com esses valores. Vou fechar a função igual. Significa que a média entre 7,5, 7,7, 9,2, 7,1 e 7,2 foi 7,74. Certo? Se a gente olhar aqui embaixo, que tem a soma, contagem, média, podemos ver que está aqui a média 7,7, aqui está 74, porque eu estou com duas casas decimais. Okay? Se eu quiser diminuir uma casa decimal, só clicar aqui. Diminuir 7,7 exatamente como o anterior. Tá? Então, média, se, ok. E se eu quiser contar quantas pessoas foram para a final? Tá? Então, eu quero agora saber quantos alunos na final. Como é que eu calculo isso? Vamos agora ver, por exemplo, aqui dentro, contar quantas vezes a palavra final apareceu. Conte, ponto, se. Aí a função conte.se calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a determinada condição. Exatamente essa. O intervalo vai ser este. Eu quero contar quantas vezes apareceu a palavra final. Enter. 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Tá? O conte-se vai contar exatamente quantos apareceram ali com aquele determinado critério. Também existem outras possibilidades do conte, que seria o conte vazio, que vai me dizer quantas cédulas vazias vão ter, por exemplo, igual conte, contar, ponto, vazio, que conta o número de células vazias em um determinado intervalo. Então, contar vazio. Eu vou colocar essa tabela toda, certo? Até aqui. Então, ele vai contar essas células aqui que não tem valor nenhum. Fecho. São 46 células, que foram exatamente essas 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29, 30, e aqui também tem algumas que estão vazias. Só lembrando que a gente concatenou. Então, deu 46 vazias. E o que posso fazer mais? Uma outra função. Então, nessa daqui, utilizamos soma, média, se. Nesse daqui, de quantos alunos foram para a final, usamos a função conte.se. Nesse daqui, queremos ver quantas vazias, que foi contar, ponto vazio, a função. Agora, eu quero fazer a soma das notas das pessoas que foram para a final. Como é que eu posso fazer isso? Somar se, tá? Então, somar se é a função que vamos utilizar, igual aqui, soma se.
Então, aí vai ser exatamente do mesmo jeito que calculamos a média. Então, ele vai procurar neste intervalo, se tiver a palavra final, quando tiver a palavra final, ele deve realizar a soma desta coluna. Para final foram esses daqui, 6,8, 5,5 e 6. A soma desses três, ó, 18,3. De novo, aqui diminuindo uma casa decimal, 18,3. Uma outra condicional é contar valores. Temos igual aqui, ó, a função igual conte ponto valores. Essa daqui ela calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias, tá? Então, contar se eu pego essa tabela daqui inteira, quantas delas não estão vazias. Quantas dessas células? Então, foram 98. Então, essa função daqui foi a conte.valores. Essa daqui é o oposto do conte vazio. Enquanto o conte vazio conta todas as células vazias em determinado intervalo, o conte valores vai somar as que tiveram conteúdo. Mais uma das possibilidades que podemos ter aqui é o conte num. A função conte num vai retornar um número de células que contém números, apenas números, certo? Conte num, identifico qual vai ser o intervalo, vou pegar de novo essa tabela toda. Dessa tabela toda, quantas delas são números? Então, 66 células são números. Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje, vendo todas essas funções que trabalham com valores condicionais, que querem utilizar um determinado critério para cálculo, como fizemos com soma-se, média-se, conte-se, contar valores vazios, a quantidade de células com valores vazios, quantidade de células que têm algum valor, quantidade de células que têm apenas números, tá? Então, existem várias outras. É só vocês irem de novo em formas e realizar pesquisas de acordo com o que vocês realmente precisam. Nesse caso daqui, utilizamos algumas funções extras com relação ao dado disponível dentro da tabela. Tá? Até uma próxima aula. Tchauzinho.